Olá pessoal, tudo bem? Olha, recebe aí mais uma informação que vai te ajudar no entendimento, para que você possa estar sendo guiado numa vida com Deus, andando numa vida com Deus verdadeiramente. Mas deixa eu te convidar logo, se você deseja, ama a palavra, gosta de instrução, gosta de aprender a verdade, tem interesse de estar buscando conhecimento da verdade, é prudente para que não venha a ser levado pelo engano, a mentira que é propagada em nome de Deus. Eu te convido a ler a Bíblia. Vai buscar conhecer de Cristo a partir daquilo que ele veio ensinando e a partir daquilo que os apóstolos ensinaram. Mas deixa eu te fazer um convite, porque eu te convido para ouvir, ser instruído, ensinado, esclarecido, orientado por aquilo que Jesus ensinou. Então eu tenho aqui, na minha página no YouTube, tá vendo aqui, gente? Vários vídeos de instruções com vários temas, levando vários esclarecimentos. Se você se interessa, quer aprender mais, tá? Não fica preso, alienado na direção de nenhum homem, de nenhuma religião. Vá buscar aprender de Cristo. Então, se alguém está pregando o Evangelho de Cristo, está levando você dentro da direção de Cristo, você tem que ser cuidadoso a observar essa pessoa, se ela está te ensinando na palavra de Cristo. Não é viver guiado por uma pessoa porque é um líder de uma religião. Você não foi chamado para seguir nenhum líder de nenhuma religião. Você é chamado para ser discípulo de Cristo. Amém? E para você ser verdadeiramente discípulo de Cristo, você precisa estar sendo conduzido, instruído, guiado, ensinado com a palavra de Cristo. Se alguém não está te ensinando a doutrina de Cristo, então não está levando você a ser discípulo de Cristo. Saia daí. Então, se você deseja, tem vários vídeos de instruções. São vários assuntos, vários temas. Tá? Deixa eu pegar aqui o controle para passar aqui. Olha aí, gente. Tirei da tela. Mas aqui você vê, tá? Na minha página aqui no YouTube. Aqui no YouTube são vários vídeos que eu tenho aqui de instruções que vai te proporcionar o ensino, vai te levar conteúdo, informação, por onde você vai ser esclarecido, tá? Quero mostrar aqui para você muito mais conteúdo, com mais informação. Por exemplo, vamos ver isso aqui. Vamos abrir isso aqui. Estamos sempre trazendo assuntos. Aqui está a verdade de Deus, para que a gente conheça o que precisamos conhecer. Então estamos sempre trazendo assunto para iluminar, esclarecer a mente dos irmãos, o entendimento dos irmãos em relação à verdade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para tu aprender e conhecer. Jesus enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho. Não pregar igrejas evangélicas. Não pregar denominação religiosa. Não formular na mente do povo conceitos e valores de religião. Jesus mandou-se pregar o Evangelho. Essa pregação de igreja veio surgir a partir do século III, quando o sistema católico romano, eles se denominam instituição de Deus, aonde os líderes supremos dessa instituição se colocam como autoridade de Deus para o povo. A partir daí, o diabo começa a colocar portas do inferno para tirar o povo do evangelho que leva a porta do céu, que é Jesus. E a partir daí, começou a se pregar a ideia de igreja, casa de Deus. Lugar para o povo estar para servir a Deus. Porque a mensagem do evangelho não convida ninguém a esse conceito, a esse princípio, para essa direção. A mensagem do evangelho não convida ninguém a estar e a nem ir para nenhuma igreja que diz que é casa de Deus, para viver, para encontrar, para servir a Deus. Essa mensagem do inferno começou a ser pregada
pelo sistema católico romano, lá pelo século III, que começou a se colocar como igreja de Deus. Pegaram o evangelho, centralizaram dentro da instituição religiosa e começaram a pregar um cristianismo corrompido, falso, que não é aquele que Cristo, não é o que está nos ensinamentos de Cristo. Aí criaram agora a ideia de religião cristã. Jesus não trouxe nenhuma religião cristã. Jesus trouxe o seu ensino, sua doutrina, sua orientação, para que quem quiser viver seja cristão seguindo a Cristo, não cristão dentro de uma religião cristã. Então, esse conceito de igrejas, que hoje é pregado no mundo, hoje há uma divisão, há uma bagunça de pregação de igreja. A verdadeira é essa, não, a verdadeira é aquela, não, a verdadeira é aquela outra. Só que isso é para deturpar e tirar as pessoas da direção do evangelho. Jesus não mandou pregar igrejas evangélicas ou igreja nenhuma. Jesus não mandou ninguém buscar a Deus em nenhuma igreja verdadeira ou religião. Jesus mandou pregar o evangelho. O evangelho é uma informação. Informação essa que leva o homem perdido ao encontro de Deus pela mensagem do evangelho. Aí o diabo vem e muda o foco da mensagem. O foco da mensagem do evangelho é Cristo, aonde o homem tem que ir e estar para a vida com Deus. Aí o diabo vem, escuta isso, olha a estratégia, a sutileza de Satanás. Satanás usa homens para pregar uma mensagem que vai distorcer e vai tirar o foco da mensagem do evangelho. E a mensagem que os homens agora vêm trazendo é uma mensagem que foca a igreja, que foca o homem dentro de uma vida numa igreja, que foca o lugar igreja. O evangelho não foca isso. Olha como o diabo faz para tirar o povo da verdade que o evangelho conduz. A mensagem do evangelho conduz o homem a Cristo, o lugar onde o homem tem que estar. A mensagem do evangelho foca e leva o homem a se encontrar com Deus em Cristo. A mensagem do diabo pregada por esses homens foca igreja e leva o povo a buscar a Deus dentro de igreja. Leva o povo a estar vivendo para Deus dentro de igreja. Leva o povo a acreditar que são de Deus e salvos por meio de igreja. Veja como o diabo faz para distorcer o princípio e os valores do evangelho. Porque a mensagem do evangelho não conduz ninguém dentro desse conceito que é pregado hoje de igreja. A mensagem do evangelho conduz o homem a Cristo, a estar em Cristo, ser devoto e praticante da palavra de Cristo, viver centralizado em Cristo, que é o alicerce, que é o fundamento da nossa fé cristã, é o lugar onde devemos estar, é por onde devemos andar, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é o alicerce, é a rocha, é o lugar seguro para minha alma estar com a garantia da salvação, é em Jesus, não em igrejas. E o diabo vem e distorce a mensagem do evangelho. Ele agora leva o povo a entender que para ser de Deus tem que estar numa igreja, que para servir a Deus tem que ser por meio de igreja, que para estar salvo tem que estar dentro de uma igreja, para viver, encontrar, adorar, servir a Deus tem que ser dentro por meio de igreja. O povo é ensinado de que para encontrar Deus e ter vida com Deus é preciso estar dentro de uma igreja, praticando e alienados numa vida escravizada, centralizada dentro de igrejas, onde o povo dedica a sua vida e seu viver, consagrando suas vidas, devotando o seu viver dentro de igrejas por meio de tarefas, obrigações, rituais, sacrifício de cultos, penitências, vida de atividade religiosa. Então o diabo distorceu a mensagem do evangelho. O evangelho não convida ninguém a colocar sua vida escravizada, servindo, consagrada e devota a Deus, dentro de igreja nenhuma, por meio de nenhuma atividade nem obra de igreja. O evangelho nos ensina a crer em Jesus, a andar por Ele, a estar nele, a viver com a nossa vida de fé nele, a guardar e praticar a palavra dele,
a ser um verdadeiro adorador com a nossa vida e o nosso viver, adorando a Deus por meio dele. Aonde nós somos o templo, a casa, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus mora. A mensagem do Evangelho nos leva a esse conhecimento, para essa vida com entendimento. O diabo vem e troca a mensagem. Hoje o Evangelho é pregado mostrando igreja para o povo. O povo está preocupado em defender suas igrejas. O povo está preocupado em viver sua vida com Deus dentro de suas igrejas. O povo está preocupado em viver sua vida de sacrifício e penitência, consagrando e devotando como se fosse a Deus, dentro de atividade de igreja. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho nos ensina uma vida consciente, uma vida lúcida, sóbria, com inteligência, conhecimento, naquilo que Jesus ensinou, para a gente colocar a nossa vida andando por isso, pelo ensino, pela direção de Cristo, não pela uma vida escrava dentro da igreja, com muitos fardos e julgos de servidão imposto pelos homens como obrigação para o povo viver como se fosse para Deus. Então, veja a sutileza do diabo. Ele troca o princípio da mensagem do Evangelho. Ele tira o povo da direção que a mensagem do Evangelho mostra. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo não é uma pregação que mostra a ninguém estar com a vida dentro de nenhuma igreja. A mensagem do Evangelho de Cristo não conduz ninguém a buscar conhecer qual é a religião ou a igreja verdadeira. A mensagem do Evangelho de Cristo é a verdade que o homem precisa conhecer, crendo nessa mensagem. Então, esse conceito que hoje é pregado, hoje o povo briga por igreja. Hoje o povo vive dentro de valores e princípios de igreja. Hoje o povo vive sua vida buscando a Deus dentro de igreja. Isso foi distorcido pelo diabo, para fazer a pessoa perdida dentro desse entendimento. É um entendimento errado, é um entendimento maldito, onde as pessoas sabem, entendem e têm confiança de que são de Deus, não pela fé em Cristo, mas pela vida dentro das igrejas. Essa é a certeza e a esperança, a confiança que as pessoas que estão dentro das igrejas têm de sua vida com Deus. É porque estão nas igrejas, não é por Cristo. O Evangelho não ensina isso, irmão. Os apóstolos não pregaram mensagem defendendo nenhuma igreja, como hoje é pregada. Os apóstolos não convidaram ninguém a estar dentro de nenhuma igreja como se fosse a verdadeira de Deus, como hoje é pregado. Os apóstolos não orientaram ninguém a escravizar sua vida de devoção, de trabalho, de obrigação, de tarefa, como se fosse servir a Deus, obra de Deus, dentro de nenhuma igreja. A mensagem do Evangelho leva conhecimento, leva o entendimento para o homem perdido, para que ele encontre o caminho para Deus, a direção com Deus, a vida com Deus. E tudo isso é em Cristo, por Cristo, não dentro de nenhuma igreja ou religião. Então esse é o trabalho do inimigo da humanidade, o adversário do ser humano, que destrói a vida do homem, que acaba, que leva o homem à miséria, que mantém o homem na maldição e na condenação. O trabalho do diabo, adversário da humanidade, que destrói a vida do ser humano, é destruir, acabar, denigrir a vida humana, para que essa vida humana não encontre o caminho para Deus, por onde vão ser restaurada, salva e liberta. E esse caminho para Deus é Jesus Cristo, que o Evangelho mostra. É aí que entra o trabalho desse ser perverso, dessa criatura diabólica das trevas, que opera na humanidade destruindo o ser humano. É aí que entra esse trabalho do maligno, tirar do povo o entendimento do Evangelho, não deixar o povo conhecer o que o Evangelho mostra, não levar o povo a seguir a direção do Evangelho, porque se o povo conhecer o Evangelho, seguir a direção do Evangelho, vão ser libertos das malícias, das investidas de Satanás, que destrói a vida da humanidade. E o diabo, ele quer manter a humanidade aprisionada, escravizada, no domínio dele, para a destruição. Por isso que o diabo trabalha, para impedir que a luz do Evangelho de Cristo ilumine o entendimento do ser humano, por onde ele vai ser salvo, se ele conhecer a verdade. Esse é o trabalho do adversário da humanidade. Jesus vai dizer que ele trabalha, impedindo o povo de crer na palavra, para o povo não se salvar, crendo na palavra. Salvação não é estar afiliada a nenhuma religião ou igreja. Salvação é ouvir a pregação do Evangelho,
e crer no Evangelho para ser salvo. Foi isso que Jesus disse. Quem crê será salvo, mas crê nele. Não é crer em dogmas, em crença de igreja. Não é viver alienado, escravizado, robotizado em vida de igreja. É crer nele e se manter fiel, caminhando numa vida de fé com Deus, por Jesus, guardando e praticando a palavra dele. O que ele ensinou para o homem ter uma vida com Deus. Nós precisamos desse conhecimento. A questão de vida com Deus é pelo conhecimento. E o conhecimento do Evangelho. E é aí onde o diabo trabalha, tirando as pessoas desse conhecimento, levando as pessoas à destruição, trabalhando para cegar o entendimento das pessoas, para que as pessoas não contemplem, não recebam o que o Evangelho informa. Esse é o trabalho. A mensagem do Evangelho leva o homem a Cristo. Essa mensagem que hoje é pregada leva o homem a igrejas. O povo está aí discutindo suas igrejas. A minha é melhor, a minha é de Deus, a outra é do diabo. Essa é falsa, essa é verdadeira. Jesus não mandou ninguém procurar igreja verdadeira, porque a verdade é Jesus. É Ele que temos que encontrar, ter o conhecimento dele. Não é a igreja verdadeira, não é a religião verdadeira. E quem trouxe essa mensagem de igreja, distorcendo a mensagem do Evangelho, foi o sistema católico romano, que hoje é diversos sistemas que saiu dele. O sistema religioso evangélico saiu do sistema católico romano. E a mesma mensagem de igreja é pregada no sistema religioso evangélico. Porque a mensagem do Evangelho é Cristo, o caminho, o lugar para o pecador estar. A mensagem das religiões é a igreja. É aqui que você serve a Deus. Aqui é o lugar verdadeiro. A igreja verdadeira de Deus é essa. Não, é aquela. Não, é aquela outra. Jesus não deixou igrejas, instituição, para o homem estar vivendo com Deus, estando em Deus, numa vida para Deus. Jesus deixou ele como o único meio, caminho e lugar para o homem ir, encontrar e estar na vida com Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é culto, nem é cerimônia religiosa. Jesus Cristo não é nenhum objeto de nenhuma religião. Jesus Cristo é o Deus verdadeiro que quer guiar sua vida para ser livre da condenação. Jesus Cristo é o pastor da tua alma. Jesus Cristo é a luz para te tirar das trevas. Jesus Cristo é a vida para te tirar da morte e do pecado. Jesus Cristo é a única porta que o homem precisa entrar por ele para ter acesso a Deus. A única porta de acesso a Deus é Jesus Cristo. Ele não é um conceito religioso. Ele não é uma instituição religiosa. Ele não é uma vida de igreja. Ele não é objetos de igreja. Ele não é ritual nem cerimonial de igreja. Jesus é Deus. Ele é Deus que quer guiar a tua vida, quer dirigir o teu viver, quer ser o Senhor na tua vida, quer ser adorado no teu viver. Jesus Cristo, confessa a Ele, entrega a tua vida a Ele, passa a guiar-se por Ele, passa a ter alegria nele, passa a ter esperança nele, passa a acreditar que a tua vida está conciliada com Deus por Ele, passa a te gloriar por Ele, porque é nele, por Ele, para Ele, todas as coisas. É Jesus, é em Jesus. O Evangelho não mostra nenhuma igreja nem religião. O Evangelho não dirige ninguém a escravizar sua vida alienada dentro de nenhuma igreja ou religião. O Evangelho nos dá sabedoria para uma vida com Deus, a direção, o entendimento para uma vida com Deus. E o Evangelho nos leva a Cristo, Salvador da nossa alma. Não é por meio de igreja para ser salvo, fazendo isso, fazendo aquilo, praticando boa obra, fazendo obra de caridade como se fosse mérito para a salvação. O único mérito, a única causa da salvação do homem que está perdido indo a juízo é Jesus Cristo. Ele morreu para ser a causa da eterna salvação para os que crêem nele. Os que crêem nele, não é os que estão vivendo uma crença de igreja, de religião. É os que creem em Jesus pela palavra que serão salvos. Então, a mensagem do Evangelho não leva ninguém a igreja nenhuma. Leva a Cristo. A mensagem do Evangelho não leva ninguém a viver uma vida escravizada, devota, praticante de nenhuma obra ou atividade de igreja. Leva a Cristo, praticando a palavra dele.
na nossa vida, no nosso viver. Vida com Deus é com o conhecimento de Cristo, é com o entendimento na direção de Cristo. Esta é a vida com Deus. Então que Deus abençoe meus amigos aqui do YouTube, do Face, do Quai, aonde vocês estão aí recebendo essa orientação sempre nos meios de comunicação aqui da internet. O irmão Wellington Ramos está lá, o meu canal, Evangelista Wellington Ramos. Você pode acessar e você vai ter muita instrução e orientação para te levar ao conhecimento da verdade de Deus, para que você seja liberto de toda essa ação maldita que Satanás trabalha, continuando levando essa humanidade presa. A humanidade está presa, perdida dentro do sistema religioso. É preciso conhecer a verdade para ser liberto. A verdade é Jesus e você precisa dele, do conhecimento dele. Não, mas eu já creio em Jesus. Esse crer expressado da boca para fora não é o que vai te levar a Deus. O crer em Jesus é tu conhecer a verdade que ele trouxe para te levar a Deus. O crer em Jesus é tu estar firmado na palavra dele, no ensinamento dele, na doutrina dele, no que ele ensinou para o homem chegar a Deus. O crer em Jesus não é se filiar a nenhuma religião, dizer que Jesus é o teu Salvador. O crer em Jesus é se converter a ele, é se negar, é abolir da tua vida todo o valor religioso, para que Cristo torne você uma nova criatura. Paulo, ele dizia que cria em Deus, mas na religião. Quando Paulo conheceu a Jesus, ele abriu mão dos princípios e valores que ele vivia na religião, para poder ter a vida verdadeira com Deus. É crer em Jesus Cristo, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, em tudo aquilo que ele nos ensina para estar numa vida verdadeira com Deus. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, é ele quem liberta. Quando o homem conhece a ele, crê nele, se converte a ele, encontra a proteção divina, encontra a graça de Deus para a sua vida estar guardada, livre do juízo e da condenação. Amém, meus amados? Então é aí, ó. Vai lá no meu canal, no YouTube, vários vídeos de instruções, onde você vai ser abençoado. Vamos ouvir um pouco dessa mensagem aqui? É aquele que conheceu Jesus, que é a verdade, e foi batizado, selado com o Espírito Santo, que nos dá um entendimento espiritual da verdade de Deus. Está entendendo? Adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito é com entendimento pelo Espírito Santo, estando em Jesus, que é a verdade. Essa é a adoração que Deus recebe. Até porque, irmão, a palavra de Deus vai dizer que ninguém pode se submeter a Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo.